Fazer aqui essa explicaçãozinha, mas ela vai ser bem rápida. Tá filmando? Tô. Vai ser bem rápida, e aí a gente vai divulgar aí bonitinho para quem não teve a oportunidade de vir. Eu falei sobre a história do pulo do gato aqui no Minitab, né? Eu peguei aquele exercício que a gente já tinha feito, que era aquele das turbinas, pá normal e pá turbinada, né? Mais para a gente fazer teste de hipótese, alguma série de outras coisas. Eu vou vir para cá. Seguinte, aqui no Minitab, eu vou falando, dá para escutar aí, tá? Perfeito? A gente tem aqui vários campos que a gente utilizou durante o treinamento, né? Por exemplo, tem aqui no campo de estatística, onde a gente vai fazer análise estatística para teste de hipótese, de uma amostra, tá? Para duas amostras. Aqui no ANOVA a gente tem um fator para a gente também fazer análise de teste de hipótese. DOE, que a gente viu, né? Como é que a gente faz, fatorial, como é que a gente cria um DOE, cartas de controle, aqui ainda dentro de estatística, cartas de controle de subgrupos, X/R, X/S, cartas de atributo, temos as ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto, causa e efeito. Então tem uma série de ferramentas aqui. Só que o pulo do gato, nesse Minitab, agora, é a gente trabalhar aqui onde a gente tem aqui, o assistente. Quando a gente clica aqui dentro do assistente, o bom é que além de ter a maioria daqueles campos que a gente tem para fazer, por exemplo, análise do sistema de medição, MSA, análise de capacidade, análise gráfica, teste de hipótese, DOE, mais do que isso, ele dá para a gente uma explicação técnica sobre aquele determinado grupo de dados. Então vamos, por exemplo, fazer aqui, vamos entrar aqui no teste de hipótese, só para a gente poder ter uma ideia, tá? Para a gente fazer o teste de hipótese para essas duas análises aí, ó. Então venho aqui, ó, em teste de hipótese, vou clicar e ele vai abrir um campo que direciona a gente para o que a gente quer. Então, por que ele é o assistente? Porque ele te diz, olha, o que é que você quer? Qual é o teu objetivo? Então ele vai te direcionando, ele vai te explicando e você, a partir das informações que ele vai dando, ele vai te dizendo o que é melhor a solução. Então, o que é que você quer? Olha, eu quero comparar uma amostra a um alvo. Não, eu não quero fazer o teste de uma amostra, eu quero fazer entre duas amostras. A gente vai fazer da pá normal com a pá melhorada, certo? Turbinada. Então, eu não quero teste de uma amostra, eu quero teste para duas amostras. Mas mesmo assim, se eu ainda tiver dúvida, aí eu vou ali, ó, ajude-me a escolher. Aí ele diz aqui, ó, você clica e ele diz, olha, no ajude-me a me escolher, qual é o tipo de dado que tu quer? É um dado contínuo ou um dado de atributo? Né? Então não, é um dado contínuo. O que você está querendo comparar? O que você está comparando? Eu estou comparando média versus o alvo. Eu quero comparar o desvio padrão. É isso? Não, não é nenhuma dessas situações. Então eu vou voltar para o que eu estava antes, porque na verdade o que eu quero no meu teste de hipótese é analisar aqui duas amostras. Então, dentro dessas duas amostras, o que é que eu quero? Dado contínuo e dado de atributo? Não, é dado contínuo. O que você está comparando? São duas médias ou dois desvios padrão? Não, eu quero comparar duas médias. Aí vai te dizendo, dois conjuntos diferentes de itens independentes ou o mesmo conjunto correspondente de itens? Não, eu quero comparar dois conjuntos diferentes de itens. Eu quero comparar a amostra A com a amostra B, a pá normal com a pá turbinada. Então ele vai e diz, então use o teste T para duas amostras. Aí você vai, pode clicar aqui e ele abriu o teste T para duas amostras. Aí você vai lá e coloca, ó, cada amostra está na sua respectiva coluna, a amostra 1 e a amostra 2. Então você clica aqui, amostra 1, eu quero a normal. Amostra 2, a turbinada. Aí te pergunta, o que você deseja? A média de normal, ou seja, a pá normal, é maior que a média da turbinada. Não, não é isso que eu quero ver. Eu quero saber se a média da normal é menor que a turbinada. Não, também não é isso. Eu só quero saber se a média da normal é diferente da turbinada. Aí eu vou marcar essa informação, certo? E aí, dou ok. Aí ele gera uma série de informações para a gente.
Só que aí ele vai explicar, ó, em cada informação, cada gráfico desse, eu vim aqui em gráfico, ó, de novo, eu vou para o primeiro gráfico. Já de cara ele já diz para a gente aqui uma série de informações, ó. O teste D para 2 amostras, para média de normal e turbinada, traz essas informações, tá? Não há pontos de dados atípicos, então ele já começa a fazer análise estatística dos dados que tu tens. Diz, olha, não tem pontos de dados atípicos nas tuas amostras, né? Os dados atípicos podem ter uma forte influência nos resultados, né? Como os tamanhos das ambas as amostras, no mínimo de 15, a normalidade não é um problema, o teste é exato, com dados não normais, quando estão dentro, vai dando uma explicação para ti. Aí você vai para o outro gráfico, que ele vai te dar aí já algumas respostas. Ó, ele vai dizer, ó, para alfa, todo mundo está lembrado que é o alfa, né? Para dizer se é normal ou não normal, e no nosso caso para dizer se as médias são iguais ou são diferentes. E tamanho de amostras 30, se as médias verdadeiras diferem em 91,046, você teria uma chance de 60% de detectar a diferença. Se elas diferem em 133, você teria uma chance de 90%. Então ele começa a te dar as informações aqui para a diferença. Ó. Que diferença você pode detectar com o tamanho de amostras de 30? Então ele vai dizer, olha, eu consigo ver uma diferença de uma para outra de 91 com poder de 60%. E eu consigo ver uma diferença de 136 com poder de 90%. Certo? A diferença observada foi menos 7,8, que é o que de fato está nas duas amostras. E aí tem um outro gráfico, que é o resultado final. Que aí agora ele te dá e te diz, olha, a média da normal não é significativamente diferente da média turbinada. Pivelo menor do que 0,05. Então ele está te explicando, ele te dá a resposta. Ele te diz o resultado da tua análise. O tamanho da tua amostra é 30 para normal, 30 para turbinada. Na média, a normal deu 150, ou melhor, 15,021 e a turbinada 15,029. O teu intervalo de confiança de 95% para normal vai estar entre 149 mil, aqui dá 14.952 a 15.090 e da turbinada 14.984 e 15.074, certo? Desvio padrão. E aí ele te diz a diferença, ele te diz o seguinte, que a diferença de uma para outra deu de menos 7,8. E a diferença estatística de 95% de uma para outra está entre 88,9 a 73,2. Então dentro desse intervalo é onde vai estar o teu intervalo de confiança, 95% de confiança. E aí ele conclui. Teste, não há evidência suficiente para concluir que as médias diferem no nível de significância 0,5. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que as amostras são iguais. Certo? Então ele está te dizendo, te explicando tudo. Né? O intervalo de confiança quantifica a incerteza associada à estimativa de diferença nas médias dos dados amostrais. Você pode ter 95% de confiança, ou seja, você pode ter 95% de certeza de que a verdadeira diferença entre menos 88,9 e 73. Então ele está te dando a conclusão dos teus estudos. Distribuição dos dados. Compare a localização e as médias das amostras, procure dados atípicos antes de interpretar os resultados do teste. Existem dados atípicos? Aparentemente, quando a gente olha na carta de controle, que ela gera aqui, ó, aparentemente eu não tenho dados atípicos, né, comportamentos muito diferentes, né, de uma para outra. Então, ele te dá todo o estudo estatístico e ainda te diz o resultado final. E isso, pessoal, o assistente faz para tudo. Faz para teste de hipótese, faz para outros tipos de testes. Ó. Então, só para a gente fechar, posso vir aqui no assistente e querer fazer uma análise gráfica. Então, eu venho e vou ver aqui. Ó. Qual é o seu objetivo? Crie um gráfico da distribuição de dados. Ajude a me escolher. Eu quero um gráfico sumário, eu quero um histograma, um box plot,
ou eu quero uma carta de controle, carta I, carta IMA, certo? De individuais, ou eu quero um gráfico de dispersão. Aí ele vai fazer também análise para você. Vamos escolher, por exemplo, aqui, uma carta IAM, né, que é a carta de individuais e amplitude móvel. Para um desses dados. Então eu venho para cá, e aqui eu vou escolher, por exemplo, aqui, os dados de Y estão em uma mesma coluna. Então eu clico e vou fazer a análise daqui do normal. Vou dar OK. E ele também gera para a gente as informações. Né? Já gera a própria carta e diz, ó, N, 30 amostras, a média e o padrão. Mas ele também dá algumas conclusões. Então ele diz, ó, examine as principais características do processo e avalie a natureza da variação. Então ele diz, ó, procure por esses padrões de tendência. Eu tenho algum desses tipos de padrões de tendência? Então ele te dá a resposta, ele te dá o caminho de como você analisar. Média, examine a carta que traz os valores de dados individuais para determinar onde o seu processo está centrado. Então ele vai dando as explicações, você consegue, no assistente, ao mesmo tempo que aprender, fazer as análises estatísticas do teu processo, do teu estudo, do teu projeto. Beleza? Então o assistente, pessoal, usem ele à vontade, realmente ele ajuda a gente a interpretar os dados, né, e vai dando o caminho das pedras para a gente escolher. Ele veio para facilitar realmente, posso fazer DOE, análise de capacidade, então ele vai dando, né, por isso que a gente falou que era o pulo do gato, porque aqui a gente mostra bem direitinho. Qual tipo de dado que eu quero fazer análise de capacidade? Contínuo ou atributo? Ah, não, é contínuo, então eu quero comparação de capacidade, de antes e depois. Aí eu vou clicar aqui, né, e a mesma coisa eu vou preencher os dados, né, e ele vai dando para a gente aí as informações. Aqui está normal, por exemplo, e aqui turbinada. Vou colocar aqui 1014, 900. Aí ele faz as análises do antes e depois. Né? Aqui é só um exemplo, a gente usou a turbina normal e a turbina e a turbinada para fazer como se ela fosse antes e depois, né? Só para o exemplo. Então ele vai e diz quais são os resultados dos dados para a gente, tá? Então diz, olha, antes e depois. Entendo que aqui é a normal e a turbinada, né? Então não vai ter tantas diferenças, tá? PP antes era 0,11, PP depois 0,17. O CP era de 0,11, agora é 0,16. Então ele diz para vocês todas as informações, né? O Z-bench, quanto é que é o nível sigma, antes e depois, né? O percentual fora do especificado, PPM ou DPMO, antes e depois, certo? Quanto foi a modificação. Pessoal, o assistente facilita e muito. Beleza?